Pai do Senhor, povo de Deus, Pai do Senhor, meus amados em Cristo Jesus, e sintam-se saudados a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, neste momento, ou manhã, tarde, noite, vai depender da hora que estejas a assistir esta ministração, e quero saudar-te em nome do Senhor Jesus Cristo e desejar também que sejas muito forte durante este todo o tempo, este tempo que estamos a atravessar, momentos difíceis, mas ser forte cada vez mais e mais. Não renuncie à sua fé, não deixe a Deus, não se esqueça de Deus, pelo contrário, procura se fortalecer mais vezes e mais. E quero agradecer também a Deus, porque durante esse tempo Ele tem nos abençoado. Pelo menos hoje, acho que o nosso vídeo tem um pouco mais de qualidade, né? Temos uma câmera, um amado nos abençoa também com uma câmera fotográfica, mas infelizmente não sabemos até quanto tempo isso vai poder durar, mas até então Deus tem nos abençoado, daí que tenho a máxima certeza que o áudio vai poder melhorar um pouco e também a visibilidade vai poder melhorar um pouco. Que o Senhor continue a nos abençoar, continue também orando por nós, continue também orando por este grupo, por estas iniciativas como estas, para que Deus possa cada vez mais nos abençoar e dizer que para hoje estarmos aqui em contato convosco não foi nada fácil, foi um trabalho muito mesmo duro e renhido, mas pelas vossas orações e pela vossa dedicação, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então nós hoje vamos poder falar de análise SWOT, ok? Ou fofa da fé. Análise SWOT da fé ou análise SWOT da fé. Análise SWOT da fé ou análise fofa da fé. Amém? Mas antes disso, quero te convidar juntos a orarmos, a prepararmos os nossos corações, que sejam, na verdade, uma terra fértil, onde a palavra do Senhor poderá cair, a palavra do Senhor como a semente, poderá cair e poderá dar frutos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a presença de Deus em nós, em nossos corações. Oremos. Rei da graça, Rei poderoso, Jesus Cristo, sublime Pai. Deus, em Tua presença, Senhor soberano, Criador Jesus, Rei da glória. Deus, ó Pai, Senhor, colocamos esse momento em Tua presença. Pai, fale, Senhor Jesus Cristo, para os nossos corações. Pai, abrir nossos corações, ó Pai Santo, Criador, Senhor. Pai, como uma terra fértil, Senhor Jesus Cristo, onde o Senhor poderá, Pai Santo, adubar, poderá, Pai Santo, Senhor Jesus Cristo, Pai, fazer tudo, Pai Senhor, quando é necessário, Pai, de modo que a terra, Senhor, seja fértil e que a semente, Pai Santo Deus, que é a Sua palavra, que será lançada em nós, possa frutificar hoje, amanhã e para todo sempre, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Usa-me também, Pai Santo Deus, como Teu instrumento, neste momento, Criador, para a honra e glória do Seu nome. Meus amados, e querendo também pedir sinceras desculpas por talvez possíveis contornos que podem talvez acontecer, e não estou muito bem, tenho uma constipação, mas que a vontade de Deus não deve ser barada, por isso peço que então talvez se houver mais interrupções e para poder esperar um pouco no momento da pregação, peço que entendam, amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, o nosso tema de hoje é análise SWOT da fé, ou análise fofa da fé. Quero acreditar que todos nós, a maioria de nós, já ouviu falar sobre isso, quer seja na escola, no seu local de trabalho, ou em outro qualquer lugar, a falar sobre análise fofa ou análise SWOT. Então, para aquele que não conhece, é bom também que tenha noção do que é isso de análise SWOT, para poder perceber o que é que nós, na verdade, queremos tratar no dia de hoje. Aleluia. Então, meus amados irmãos, análise SWOT é o que? É uma matriz ou é um modelo estratégico usado pelas empresas, não é? Para conseguirem, para fazer um estudo. O estudo abrangente a nível interno e a nível externo, o que é? Do seu negócio. Não é? É através desta matriz de análise SWOT que as empresas recorrem para fazer o seu planejamento estratégico, de modo a saber em que condições, em que posições, ok, a empresa está internamente e quais são as situações que pode também atravessar a nível externo. Estamos juntos? Então, está fazendo o seguinte, esta palavra análise SWOT
Análise SWOT é uma palavra inglesa, ok? E traduzido também já em português, que fica também fofa, não é? Então, na verdade, tanto SWOT, tanto fofa, essas são acrônimos em inglês, ok? E it's meaning that, e S, então nós temos aqui S, e significa, neste caso, forças em inglês, e S em inglês é tipo streets, são forças, e W significa weakness, ok? Que são fraquezas, e O significa muito mais, e traduz sempre em inglês, opportunities, e o T, temos aqui o threats, ok? Que são as nossas ameaças. Depois também temos em português fofa, fica fofa, porque o primeiro F neste caso podemos denominar como representante do que? Das forças, ok? E o O aqui podemos denominar também oportunidades, e o outro F que nós temos aqui pode representar as fraquezas, e o A, por último, que vai representar o que? Ameaças, não é? Então, é nesse contexto, ok, que nós temos estas palavras, tanto o SWOT, tanto o FOFA. Então, são acrônimos e das 4 palavras basilares, neste caso, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, ok? Strengths, weakness, opportunities and traits, ok? Então, amados irmãos, o que nós devemos perceber é que este modelo de análise, ele vai surgir por aí, por volta dos anos 60, não é? Com o objetivo muito mais, ok, de fazer o estudo interno e externo das empresas. Estamos a dizer o seguinte: antes que as empresas entrem em funcionamento, neste caso, comecem a desenvolver as suas atividades, elas devem fazer o estudo, ok? E preliminar do seu desenvolvimento, de acordo com a sua área de especialização. As empresas, elas devem saber quais são as suas forças, ok? Forças, o que são? Forças são, ok? São os recursos, que colocam a empresa em vantagens comparativas. Isto é, e são as forças são o que? Recursos que a empresa tem, em outras palavras, que tem o que? Em vantagem, ok? O que tem de uma forma tão grande, podemos dizer assim, em outra palavra, ok? Por outro lado, temos as ameaças. As empresas devem fazer o estudo. Temos as fraquezas. As empresas devem fazer o quê? O estudo interno, ok? Das fraquezas que elas têm, ok? O que são fraquezas? Fraquezas são o quê? E as possíveis desvantagens, ok? Que as empresas podem enfrentar dentro, ok? De si, dentro das próprias empresas, ok? Aquilo que eles têm como algo que pode impedir, ok? Como impedir ou vai fazer o que? Reduzir para o alcance dos seus objetivos. Cada empresa, quando da sua criação, é criada, ok? Com um objetivo por alcançar, com um objetivo com uma determinada área também de especialização. E a área de especialização vai fazer o que? Ditar, ok? O objetivo ou o goal que eles têm por alcançar. E é necessário aqui frisar também que as fraquezas e as forças ditam o que? A ala interna da empresa. Ala interna por quê? Ala interna ou a parte interna porque elas podem ter o controlo total das suas forças e sim também como das suas fraquezas. Essas partes competem o controlo da empresa. As empresas têm o domínio, podem manipular, manusear, fazer tudo quanto é necessário para poderem incrementar essas duas coisas, para poderem alavancar mais as suas forças, usarem mais as suas forças e também transformarem mais as suas fraquezas em forças. Isso remete à parte interna da empresa. E em outra parte, nós temos essa parte de baixo, onde aqui escrevi ameaças e oportunidades. Ameaças e oportunidades, ok? Elas representam a parte externa, ok? Neste caso, da empresa. E a parte externa, por quê? A parte externa porque não são empresas que vão ditar as ameaças.
ok? As empresas, elas não têm o domínio ou o controle sobre essas coisas. Elas não sentam e poderem fazer o quê? E desenhar exatamente quais são as ameaças que eles vão ter e quais são as oportunidades que elas vão ter. Mas isso é ditado de acordo com a estrutura, de acordo talvez com o sistema macroeconômico, talvez com a estrutura também econômica, a estrutura política também por aí. Ok? É o que vai ditar as oportunidades e as ameaças. Ok? O que são as ameaças? As ameaças são possíveis são possíveis cenários ou eventos que podem, ok, minar, ok, o avanço da empresa, que podem minar, ok, com que a empresa alcance os seus objetivos outrora traçados. E quais são as oportunidades? As oportunidades, ok, são, neste caso, são podemos dizer, os bônus, ok? Que a empresa pode ganhar, ok? E realizando as suas atividades. São o quê? São os cenários positivos, valiosos, aplausíveis, que as empresas podem ganhar se conseguem usar efetivamente as suas forças, se conseguem transformar as suas fraquezas em forças e também se conseguirem também vencer as suas ameaças, elas podem ter várias oportunidades no mercado, assim como o mercado interno, mesmo externo. E aqui, nas oportunidades, pode ser ditado e pela conquista de novos parceiros e por reconhecimento também. Isso vai depender de como eles se engajam, ok, no desenvolvimento das suas próprias atividades. Então, talvez um exemplo aqui por considerar, nós podemos ter uma empresa, neste caso, de decoração de eventos, ok? Uma empresa de decoração de eventos que está localizado numa certa área, numa certa região, ok? Esta empresa de decoração de eventos tem como forças, ok? Não se esqueçam, forças são o quê? São recursos que nós temos, neste caso, em vantagem. São recursos que nós temos, neste caso, em o quê? E que vão poder acelerar, neste caso, nos ajudar a acelerar no alcance dos nossos objetivos, ok? Então, uma empresa de decoração de eventos que tem como suas forças, vamos lá, primeiro, eles têm muitos colaboradores. Tem muitos colaboradores. Primeiro, ok? Tem muitos colaboradores. Essa é uma força, é uma vantagem, ok? E segundo, além de ter colaboradores, muitos colaboradores, a mesma empresa tem o quê? Os colaboradores que eles têm o quê? Um conhecimento, eles são experts, ok? Naquilo, na área de decoração. Eles têm conhecimento na área de decoração. Essa também sim é uma força que eles podem ter. Ok? E podemos colocar esses dois exemplos como forças, mas em contrapartida, eles podem ter aqui, ok? Neste caso, os muitos colaboradores que eles têm, e podemos também aumentar como uma força a empresa de decoração de eventos, ok? Tem muitos colaboradores, os colaboradores são o quê? Capacitados, são experts na área e, além de tudo, a mesma empresa tem o quê? Muitos equipamentos de decoração. O que pode acontecer que eles, talvez, ao dia, podem conseguir cobrirem 5 eventos bem grandes ao mesmo tempo. Essa lhes coloca em vantagem. Tem muito equipamento que podem conseguir cobrir 5 megas eventos no único dia e ao mesmo instante. Certo? Então, porém, a mesma empresa, os mesmos equipamentos que eles têm em estoque, que podem cobrir uma coisa de 5 mega eventos ao dia, os mesmos equipamentos não são modernos, ok? Essa pode ser uma fraqueza. É uma fraqueza. O equipamento que eles têm não são modernos. Não são modernos por quê? Porque depois da sua aquisição, depois que eles compraram esses equipamentos, houve uma evolução de outros modelos de decoração, outra forma de decorar que lhes coloca, neste caso, em desvantagem. Certo? 2, a mesma empresa e faz o quê? O seu salário é muito baixo. O seu salário é muito baixo. Muito baixo por quê? Porque é a mesma empresa, é uma única empresa que está na área, na região em que está de decoração. Então, ele não oferece um salário muito adequado ou muito alto aos seus colaboradores. Porque sabe que não tem nenhuma concorrência.
Então, o salário é baixo. Então, saindo daqui, vimos, ok, as forças, vimos também as fraquezas, ok? Forças, aquelas falamos, as fraquezas também, a empresa não tem material atualizado e também oferece o salário baixo aos seus colaboradores. Isso é possível, aumentar a empresa? Sim, é possível aumentar. Então, está no domínio interno. Então, porém, em outro lado, nós temos o quê? As ameaças, ok? As ameaças podem acontecer em que sentido? No sentido em que vai surgir uma outra empresa de decoração, ok? Uma outra empresa de decoração em que essa empresa está altamente, o seu equipamento está é um equipamento recente, está muito atualizado, é decoração que está a bater ou que está na moda no momento. Então, essa empresa de decoração surge, ok, com equipamento novo. E equipamento esse em que todos, neste caso, os querem os seus serviços, querem aquela decoração, porque está na moda. Está na moda. Então, essa é uma ameaça para esta empresa que foi a primeira a surgir, mas que a sua ornamentação, o seu material está um pouco de tempos passados, ok? E a segunda coisa, esta nova empresa que vai surgir, ok? Surge com uma boa proposta para oferecer aos seus colaboradores, ok? Surge com uma boa proposta para oferecer aos seus colaboradores. Então, isso fica como uma ameaça também para esta empresa, porque há muita probabilidade, ok, de essa empresa nova conquistar esses colaboradores que estavam aqui, assim como falamos de antemão, ok, de que eles são capacitados para a área, eles têm o conhecimento, porém o seu salário, o seu vencimento é baixo. Então, essa nova oportunidade, oportunidade que vai surgir, neste caso, para eles, ok? Que fica como uma ameaça para a empresa, neste caso, ok? Pode fazer com que eles saiam daqui para aqui. Então, essa é uma ameaça para aqui. Então, cabe isso à empresa fazer um estudo disso tudo e vendo se, na verdade, pretende continuar. Deve fazer o quê? Usar mais a sua força e tentar transformar as suas fraquezas em forças. Isto é, tentar aumentar o salário dos colaboradores, de modo que eles estejam satisfeitos. Fazer o que mais? Tentar atualizar, comprar, fazer aquisição de novos, ok, equipamentos. Então, fazendo isso, irá lhes possibilitar alcançarem o seu objetivo. E além de alcançar o objetivo, vai fazer o quê? A aquisição de novo material vai abrir as portas de oportunidades para a mesma empresa. Estamos a dizer o seguinte: se é uma região, estamos a falar de uma região em que há surgimento também de grandes empresas, ok? Grandes empresas que querem muitos serviços também de decoração e realizam muitos eventos. Então, se isso acontece, ok? Esta empresa se transforma as suas fraquezas em forças. Tem muitas possibilidades de conseguir este novo mercado, esta nova força aquisitiva dos seus serviços. Então, é assim mesmo, e essa é muito mais um esclarecimento básico desta matriz de SWOT. Então, espero que tenhamos todo percebido nessa área para depois percebermos a outra área. Amém? Então, ele se baseia muito mais nesse sentido. Se baseia muito mais nesse sentido. Temos ameaças, fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. Forças e fraquezas e forças a empresa pode controlar. As ameaças e oportunidades não é a empresa que dita isso, mas sim o sistema em si vai poder ditar isso. Amém? Amados irmãos, o que nós estamos a ver agora aqui, estamos a falar o seguinte: nós estamos a falar de análise SWOT da fé, análise fofa da fé. Não é do nosso objetivo aqui muito mais falar de análise SWOT das empresas, mas isto era necessário para que todos nós possamos estar na mesma linhagem de pensamento, na mesma linhagem de raciocínio. Hoje nós estamos a falar de análise SWOT da fé. E o nosso versículo básico para o dia de hoje, nós vamos abrir aí Gênesis capítulo 50, versículo 20, e vamos ler a palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 20.
Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quero acreditar que todos já abriram e vamos prosseguir juntos ler a palavra de Deus. Por favor, tenha a sua Bíblia e abra a sua Bíblia juntos, vamos ler. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesses dias. Mais uma vez, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para se fazer conforme se vê nesses dias. Amados irmãos, quem falava isso é José. Todos nós conhecemos José, que foi vendido pelos seus irmãos na terra do Egito como um escravo. Então, ele falava essas palavras mediante aos seus irmãos. E, amados irmãos, nós estamos a falar, estamos a dizer o seguinte: na nossa caminhada na fé, no nosso progresso na fé, nós temos que perceber essa estrutura básica. Essa estrutura básica, esta matriz, não somente vai nos servir para as empresas, não somente vai nos servir somente para a ala empresarial. Por isso que as empresas usam muito mais esta matriz, ela por ser o quê? Muito simples, e além de simples, é eficaz em diversas áreas. Ela pode ser implementada em diversos contextos. Razão pela qual hoje nós estamos a aplicar essa matriz, ok? No nosso contexto de interação com Deus, no nosso contexto de intimidade com Deus, no nosso contexto da fé. Amados irmãos, percebam o seguinte: nós na nossa caminhada espiritual, nós temos fraquezas, nós temos forças, nós temos ameaças e nós temos também oportunidades. Aqui, amados irmãos, importa referir que as ameaças, as fraquezas e as forças, quem define isso também não se diferencia das empresas. Somos nós. Nós é que definimos as nossas fraquezas, as nossas forças. Nós é que conseguimos manipular. Nós é que conseguimos fazer o quê? Manusear as nossas forças e manusear as nossas fraquezas. E na medida em que nós vamos manuseando as nossas forças e nossas fraquezas, vamos definir também as nossas ameaças. E na medida que conseguimos também manusear de forma correta as nossas ameaças, nós vamos definir, vamos conseguir fazer o seguinte, ok? Alcançar as nossas oportunidades. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, todo cristão tem força. Alguns de nós nos colocamos isolados, nos distanciamos, pensamos que não temos nem nenhuma força de iniciativa, de iniciar para poder caminhar na fé. Mas isso é mentira. Quando olhamos a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11, no primeiro versículo 7 nos diz o seguinte: de que cada um é dado, neste caso, os frutos do Espírito, o dom para aquilo que foi o que? Proveitoso. Está dizendo o seguinte: Deus não vai te chamar para a batalha e não te munir de capacidades. Deus não vai te chamar para a batalha para não te dar aquilo que tu poderás se proteger. Deus não vai te colocar na fé para depois te deixar isolado. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: aquele que está na mão do Senhor Deus nunca vai lhe deixar em vão. Por isso, tem um potencial que está dentro de si e que em algum momento, ou pode ser porque antes ainda não descobriste, tu vais pensar que não, tu não estás capacitado para esta obra, tu não estás capacitado para esta missão e deixa a oportunidade para os outros. Porque aquele é aquele que foi chamado, aquele é aquele que é escolhido, aquele que é separado, e aquele é quem foi o que? Escolhido por Deus. Entenda uma coisa, irmão: você é escolhido de Deus, você tem um potencial dentro de si. E quando vimos ainda a palavra de Deus em Coríntios, não é? Capítulo 12, versículo 7 a 11, nós vimos lá o que? A diversidade de dons. A palavra de Deus diz o que? E nós estamos num único corpo, mas que as nossas funcionalidades são diferentes. Há outros que foram chamados para evangelistas, há outros que foram chamados para profetas, há outros que foram chamados para o ensino, há outros que foram chamados que foram dados dom de oração, há outros que foram chamados para o dom do evangelismo, há outros que foram chamados para o dom também do louvor. Amado irmão, então tudo isso está distribuído no seio do povo de Deus. Se tu te chamas
e pelo nome do Senhor Jesus, se um dia aceitaste a fé, aceitaste a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te deu uma munição, Ele te deu alguma coisa que poderá ser a tua força, que quando tu usares de uma forma sábia e uma forma eficaz, ela poderá ser o quê? O teu escudo, a sua vantagem, ok? Na caminhada nesta fé. Poderá ser uma vantagem para a caminhada nesta fé. O que acontece conosco é que nos dias atuais, nós usamos aquilo que nós temos como força de uma forma não conforme, de uma forma não bíblica. Usamos de uma forma que não é recomendável pelo Senhor. Usamos de uma forma, neste caso, em outras palavras, de acordo com o nosso estilo, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos desejos, de acordo com como nós pensamos. Não usamos de acordo, não olhamos para o propósito pelo qual o Senhor tem nos dado. Há muitos que dizem por aí o seguinte, que não, o diabo não tem medo do louvor. Só tem medo daquela pessoa que ora, daquela pessoa que lê a palavra, daquela pessoa que jejua. Amado irmão, entenda uma coisa, que Deus nunca pode te dar uma força incapaz de fazer resistir na tua fé. Deus nunca pode te dar uma força que não é suficiente para poder te colocar em pé. Amado, perceba uma coisa, que o louvor, ele tem poder quando é bem feito. O louvor tem poder quando não é desviado do seu alvo. Lembra-se de Paulo e Silas, quando estavam na prisão, em Atos. A palavra diz o quê? O louvor, ele tem poder até para abrir as cadeias. O louvor tem poder para abrir aquilo que é de máxima segurança aos olhos do homem. Amados irmãos, então quem você é para dizer que o louvor não tem poder? Quem você é para dizer que o diabo não tem medo disso? O diabo sim, estremece quando, amado, não se desvia do foco do dom que tu tens. Assim como também pode acontecer naquele que tem dom de oração. Pode ter o dom de oração, mas se não ora como convém, isso não é nada. Pode ter também o dom também daquilo de ministração, mas se era o seu alvo, se falha no seu foco, isso não vai lhe resultar em nada. O que acontece em muitas das pessoas, ok? Eles percebem o dom de Deus, recebem o dom de Deus, mas se desviam do foco, querem estar acima. Se tem uma voz bonita, ele pode louvar. Já se acha como uma pessoa que pode estar ao lado dos grandes famosos do mundo para ser mais conhecido. Já se acha estar em um grande concerto para ser reconhecido. Não é isso, meus amados. Deus te deu o seu dom para ser como a sua âncora. Deus te deu o seu dom para ser o seu escudo. Deus te deu o seu dom para ser a sua proteção. Cada vez mais que tu glorificas a Deus por aquilo que tu tens, mais munições entram em si. Mas, meus amados, o que nós devemos perceber é o seguinte: a análise SWOT, isso aqui, muito mais as forças, são bem diferentes e dependem de cada um. Então, mas é o seguinte: cada um tem o seu dom, cada um tem o dom que tem. Então, tu sabes qual é a força que tu tens. E é dom para curar, para orar, para profetizar e muito mais. E isso, se usar de forma digna, de forma forte, te levará à estatura necessária do cristão de que tu deves ser. Muitos de nós vamos fraquejar porque não usamos conforme aquilo que Deus colocou em nós, a força que Deus colocou em nós. É que nem uma machamba, isso é assim mesmo. Cada um é dado, talvez pode ter machado, outro tem assino, outro tem pá, outro tem katana, outro tem cerote, outro tem motosserra. Então, todos vão poder, cada um é uma força aquilo que ele tem para poder fazer o quê? Fazer face às adversidades e às dificuldades e a área de trabalho que vai poder se encontrar. Outra força que nós podemos ter, temos aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados, se olharmos a palavra de Deus, Deus fala muito bem em João capítulo 14, ok? Que eis que vou, mas enviar-vos-ei o Consolador, que estará diante de vós, aleluia, que poderá vos assistir em tudo quanto vós fazeis. Então, o Espírito Santo é uma força para todo cristão, está disponível para todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como
como Senhor e Salvador e a sua vida. Mas muitas das vezes nós não usamos esse recurso que nós temos em vantagem. Nós temos esse recurso em vantagem para podermos levar face às dificuldades que nós atravessamos. E sempre nos acanhamos, porque eu não sei lá, porque eu não sei lá, eu sei lá o que, mas o que. Amados irmãos, você tem isso, você tem possibilidade de conseguir. O Espírito dentro de si, o Espírito é uma força que Deus, que Jesus Cristo, depois de partir, enviou para a igreja, de modo que seja esta força a me colocar firme a todo aquele que aceita-o e a deseja o servir. Amados irmãos, entendam uma coisa. Quando olhamos a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, antes de Jesus Cristo partir, fala aos discípulos de modo que eles vão a Jerusalém dentro do templo e que lá lhes enviaria a força. Aleluia! A palavra de Deus fala de virtude. Virtude é o quê? É força. Virtude é poder. Então é essa virtude que hoje mesmo em dia é otorgado a cada cristão. É força que nós temos. Então, tens bases para poder iniciar o teu ministério. Tens bases para poder avançar com o ministério. Outra coisa, a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus. Olhando 1 de João, capítulo 12, versículo 14, a próxima nos diz, fala muito mais, ele diz, ok, vós jovens sois o quê? Fortes, porque a palavra de Deus está em vós e vós já vencestes o maligno. Por que já venceram o maligno? Por que eles são fortes? Porque a palavra deles, porque a palavra de Deus está em nós. E nós já vencemos o maligno, porque a palavra de Deus, que é a força para a igreja, que é a força para todo aquele que deseja seguir a Cristo, está em nós. Amados irmãos, não há nada senão a palavra de Deus. Não há como avançar se não tens o recurso à palavra de Deus dentro de si. Então, esta é uma força que Deus colocou no seio da igreja, de modo que nós possamos vencer pela palavra de Deus. Até em algum momento, meu querido irmão, pode não conseguir albergar tudo isso que nós estamos a falar aqui como força. O que pode ser força para ti, pode ser uma fraqueza para mim. O que pode ser fraqueza para mim, pode ser também uma força para ti, ok? Então, mas é o seguinte, tu pode em algum momento, ok, não conseguir, e neste caso, orar, vai fazer o quê? A oração. Está fazendo o quê? Falta de oração pode ser a sua fraqueza. A falta de oração pode ser a tua fraqueza. Não consegue levantar-se e orar. Não consegue despertar para orar. Não consegue, quando atravessa um problema, saber orar. Pode ser uma fraqueza para ti. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, que a fraqueza ela pode ser transformada em força. Tu, desde o momento que vai poder se perceber que a minha fraqueza é esta, a minha fraqueza é esta, a minha fraqueza é aquela, é daqui onde deve partir a responsabilidade de transformar a sua fraqueza em força. Digo o seguinte, se não orava, passa a orar. Se não louvavas, passa a louvar. Se não fazia, ok, se tinhas prazer excessivos com os bens materiais, ok, reduz esse prazer excessivo dos bens materiais. Mas como é que vais conseguir passar a orar, reduzir os prazeres excessivos com os bens materiais no mundano? Vai conseguir fazer isso desde o momento que aproveite no máximo as forças que tu tens no exato momento. Então, mas é o seguinte, se a força que está em ti é evangelizar, use essa força que está em si. Então, usando esta força, vai despertar muitas coisas que estavam mortas em si. A sua força é falar de Jesus. Sente-se à vontade quando falas de Jesus às outras pessoas. Não fique assim acanhado, encolhido. Fale de Jesus às pessoas. Então, o falar de Jesus às pessoas vai despertar o que estava morto também em si. Então, o que acontece é que muitos de nós ficamos mortos lá e colar, porque mesmo aquilo que ainda está vivo em nós, não conseguimos usar. Deixamos amortecer. Então, quando morre, tudo morre. Forças morrem. Fraquezas também acumulam-se. E jamais ressuscitam. Então, use aquilo que tu tens agora. Tens a vontade, a ansiedade de ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus. Então, o ler a palavra de Deus irá alimentar as outras fontes que estão secas. As outras fontes que estão ocas dentro de si. Irão ressuscitar os ossos secos dentro de si. Pois é
estará em abundância. E quando está em abundância, a intenção é de transbordar. E quando transborda, automaticamente vai impactar as outras áreas que estão focas em si. As outras áreas que estão vazias, as outras áreas que estão secas. Então, é isso que deixa de fazer. Deixa de ser o cristão conformado. Não se conforme com a situação. Use o potencial que Deus colocou em ti e adore a Deus. E vamos impactar as sociedades, impacta a família, impacta a si mesmo em primeiro lugar. Não fique conformado, não cruze os braços. Porque aquele é assim, porque aquele é... Você também é. O que é reconhecer e levar o que tu tens como força, explorar no máximo. E os exploras, irás ressuscitar tudo quanto era fraqueza de si. Se não conseguias dominar a sua carne, vais poder dominar porque alguma coisa aqui estará a transbordar. Se não conseguias aqui ficar sem falar dos outros, vais conseguir porque vais passar a falar de Jesus. E o falar de Jesus vai levar um tempo de si. E não terás mais tempo de falar de coisas desnecessárias. Se tinhas tempo para fazer coisas desnecessárias, a palavra de Deus, o momento que vais dedicar na oração, na meditação também da palavra de Deus, irá consumir uma parte daqui e automaticamente aos poucos vais reduzir os maus hábitos e as fraquezas que estão dentro de si. Muitas vezes as fraquezas dos cristãos acumulam-se por falta de observância das forças ao seu dispor. Oh, aleluia! Amados irmãos, nós temos que perceber alguma coisa, que na fé, nós como cristãos, jamais devemos desassociar ou separar, as forças das nossas fraquezas. Nós quando vimos a palavra do Senhor, vimos que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, espinho esse que tinha como objetivo lhe colocar arduamente a trabalhar, que tinha como objetivo a não colocar nele um relaxamento, mas sim lhe obrigaria a qualquer momento, a qualquer custo, a qualquer oportunidade, poder se empenhar e se entregar para com Deus. Então esse espinho dentro dele não devia em algum momento chegar-se no seu pensamento de que ele é perfeito, de que ele é justo, ele que está lá, não, mas sim poderá sempre lhe colocar em desafios de trabalhar. Daí que a palavra do Senhor nos diz em 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 9, que o seguinte, a palavra é nas fraquezas em que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então também no seu caso, no seu lado, desde o momento que te lutas em sair das fraquezas, transformar as suas fraquezas em forças, estás a dar um espaço de modo para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. O apóstolo Paulo, ele dizia, Deus falou ao apóstolo Paulo, que a minha graça, ela te basta, pois é nas fraquezas em que se aperfeiçoa o meu poder, que se manifesta o meu poder. Então, meu querido irmão, apóstolo Paulo mesmo ainda dizia que quando eu estou fraco, eu estou forte. Então, isso significa o seguinte, quando ele denotou aquele espinho que ele tinha no seu coração, na sua carne, lhe colocava em constantes desafios de poder se achegar mais e mais a Deus. Então não seja daqueles que quando tens uma fraqueza, fica distante de Deus. Não, meu querido irmão, não. E perceba alguma coisa, meu querido irmão, cada vez mais que vais trabalhar as suas forças, que vais transformar as fraquezas também em forças, também haverá ameaças no seu crescimento espiritual. Haverá ameaças que vão poder querer minar o seu avanço e o seu projeto. E estas ameaças não vêm de Deus. Essas ameaças vêm do diabo, Satanás, juntamente com os seus agentes. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 12, que o que é o seguinte, que temos que fazer nos revestir da armadura de Deus para podermos resistir, às astúcias do diabo, Então, e diz o seguinte também no versículo 12, de que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes, principados e potestades suspensos nos lugares celestes. Então, é isso que nós devemos lutar contra eles. Então, o diabo o que faz? Desde o momento que nós crescemos na fé, desde o momento que nós usamos mais e mais as nossas forças, desde o momento que as nossas fraquezas reduzem-se e as nossas forças aumentam-se, mais dificuldades
dificuldades nós atravessamos. A palavra de Deus nos mostra que mais guerras espirituais nós atravessamos. Uma nova dimensão de ameaças, de guerras espirituais que nós não passávamos antes, começamos a passar. Mas isso, meu querido irmão, não significa que seja o motivo de você desistir, pois assim serás perdedor. O que eu te garanto que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte, que não há tentação alguma a não ser que seja humana. Porque Deus, Ele é justo, não deixe com que sejamos tentados acima das nossas capacidades. Porém, Ele providencia em nós o escape pelo qual nós vamos fazer o quê? Vamos conseguir vencer e poder atravessar qualquer tipo de barreira. Cada vez mais que nós crescemos, as dificuldades vão acrescentar, as barreiras, as guerras espirituais vão aumentar, a perseguição espiritual vai aumentar, mas nós teremos capacitados para que possamos resistir tudo quanto há de vir neste lugar, tudo quanto o diabo vai lançar em nós. Essas ameaças do diabo podem ser no caráter a nível espiritual, podem levantar mais inimigos na estatura de homens, mais inimigos humanos que vão poder se levantar contra si. Mas, amado irmão, esse não é o motivo para você temer ou ter medo. Se olharmos a palavra de Deus, em Jó capítulo 3, versículo 25, vemos o homem de Deus, diz o seguinte, o mal que eu temia, ele faz uma questão, por que o mal que eu temia sobreveio sobre mim? Aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu receava veio me acontecer. E aconteceu por quê? Porque ele temia, ele tinha medo das ameaças do diabo. Então que não seja o nosso caso. Nós temos que estar fortes e firmes, sabendo que aquele que está em nós, o poder de Deus que está em nós, é maior que todo o poder que está em outro lugar qualquer. Nós não devemos temer as ameaças, não devemos temer o diabo com os seus agentes, não devemos fazer isso. Pelo contrário, devemos nos fortalecer cada vez mais e mais no conhecimento a Deus. Vimos somente o exemplo de Jesus Cristo. Isaías já profetizava desde há muito tempo. Quando damos Isaías capítulo 53, versículo 3, vimos que já se sabia que Jesus Cristo seria uma pessoa mais indigna entre os homens, seria uma pessoa mais desprezada entre os homens, já seria uma pessoa que poderia sofrer de mais sofrimento do que ninguém mais ouve. Mas mesmo assim, ele não desistiu do propósito que ele tinha, pois ele sabia que a oportunidade que ele podia ter é maior. A oportunidade que poderia alcançar é maior na sua vida. Então é assim também conosco. A ameaça vem em nós sabemos disso de antemão, estudamos isso antes para estarmos preparados da dor que pode vir no futuro. É por isso que nós estamos a estudar. É necessário cada um fazer uma análise forte na sua vida. Saber que quando tem fraquezas, o que é que deve fazer? Quando usa as forças, o que é que deve fazer? E quando usa as forças e fraquezas, as ameaças sempre virão na fé. Daí que Jesus Cristo dizia, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus Cristo falando isso, não queria te colocar medroso, não queria te colocar como uma pessoa desprezada, não queria te colocar como uma pessoa que vai estar a par de nada, vai se distanciar. Não, mas entrar no desafio confiante e certeza e de que a vitória ela é sua, independentemente das dificuldades que você vai atravessar. Por isso não se deixe, amado, e ajoelhado perante as dificuldades, ajoelhado perante as necessidades, ajoelhado perante as ameaças que estão em si. Seja como Davi que ele enfrentou Golias. Davi sabia que aquele que estava nele era maior, e a ameaça, ainda que o povo cantasse de que Golias é um filisteu, Davi sabia que as ameaças não eram para poder lhe enfraquecer ou lhe fazer voltar na fé, razão pelo qual ele olhava o Golias como uma oportunidade para poder avançar e alcançar uma glória que vem da parte de Deus. Via o Golias como um alvo para poder lhe atingir, como um alvo para poder lhe enfrentar e poder lhe vencer, pois ele tinha na sua consciência que a sua força não vinha do homem, mas vinha de Deus, e que o mesmo Deus não lhe poderia lhe dar uma tentação acima das capacidades dele. Por isso que aquilo que era a suposta ameaça para o Davi virou
como uma oportunidade para que ele pudesse ser reconhecido como rei de Israel. Ele talvez não poderia ser rei de Israel se não tivesse suportado as ameaças, se não tivesse permanecido na ameaça que ele estava diante deles, que era o Golias. Davi, meus queridos amados, nem se pensava no pensamento do homem que ele poderia estar diante de uma grande nação, diante de um grande povo de Deus escolhido. Ele estava bem distante, mas porque ele olhou as ameaças, conseguiu transformar aquilo que era ameaça, usou as forças que eles tinham, transformou as fraquezas em forças. Ele não foi ao exército treinar, ele não conseguia manejar a espada, ele não conseguia usar as vestes para poder lhe proteger, mas ele sabia muito bem que as suas forças são mais capazes, são mais eficazes do que as fraquezas que ele tinha para poder vencer as suas ameaças. Amados irmãos, entenda alguma coisa aqui: a oportunidade não vem da mão de um homem, a oportunidade não vem do diabo, a oportunidade é o reconhecimento que vem de Deus, é o galardão que Deus te coloca mediante a sua batalha, a sua milícia, quando nas suas ameaças. Olhando a palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, versículo 12, nos fala o seguinte: que bem-aventurado aquele que for tentado, porque quando for aprovado, será dado o quê? A coroa da vida. Aqui o que nós temos: a tentação e a aprovação. Você é tentado e Deus vai te aprovar face à sua tentação. E vais ganhar o quê? O crescimento espiritual. Essa é uma das oportunidades que você tem quando enfrentas as ameaças de uma boa forma. Cresces espiritualmente. Estamos dizendo o seguinte: a sua intimidade com Deus eleva-se cada vez mais e mais. Estamos dizendo o seguinte: o aperfeiçoamento do dom que Deus te concedeu, e desenvolves também, ok? Os outros dons, as outras capacidades que tu não sabias, e por final tu ganhas a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz que é dada a coroa da vida àquele que prevalecer e que for aprovado no meio da tentação. E Davi, ele foi provado no meio da tentação que atravessava. Ele foi rei de Israel. Amados irmãos, entendam alguma coisa também. Na palavra de Deus que nós lemos em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José, ele era olhava os seus irmãos como ameaça. Ele tinha os seus irmãos como ameaça, como aqueles que queriam parar o seu futuro, como aqueles que queriam parar um futuro sucesso, como aqueles que queriam parar os planos, os propósitos do jovem sonhador. Mas ele conseguiu permanecer, usar as suas forças, a perseverança, a oração e a confiança em Deus não deixou que isso fossem abalados. Por isso que conseguiu permanecer face às suas ameaças. Ele foi vendido para o Egito como escravo, mas não permaneceu na sua vida toda como escravo, porque mesmo lá usava as forças que ele tinha, mesmo lá exercia a oração, mesmo lá exercia a sua fé em Deus. Por isso que a sua ameaça transformou-se em oportunidade para a glória de Deus. Ele foi governador do Egito, ele foi reconhecido no Egito. Então, a falar de uma grande nação naquela altura. O povo Egito grande é muito temido, mas ele esteve lá, foi lá como escravo e saiu lá como governador. Que Deus nos dê graça, Deus nos ajude para que possamos saber transformar as nossas fraquezas em forças e sabermos usar as nossas forças e para vencer as ameaças que nos assolam e, por conseguinte, alcançarmos as oportunidades que vêm da parte de Deus. Amados irmãos, já não há razão de poder sair da sua congregação porque a sua liderança te impede o seu crescimento. Use as forças que Deus colocou em ti. Ore por eles. Deus quer ver que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de crente tu és. Não há razão de poder se distanciar com os amados, cortar-se a comunhão com os amados, por causa das dificuldades que existem no seio. São dificuldades essas que sim tu tens que atravessar, como servo e serva de Deus. Mostre-te quem tu és. Usa as forças que tens. Muitos saem das igrejas que abrem ministérios por falta de guerras e de lutas, por falta de capacidade de resolução de conflitos. Essa não é a razão.
São problemas e dificuldades que tu tens que atravessar. E se venceres, tu terás a coroa da vida. Tu estarás em outro patamar. Tu terás o crescimento espiritual. Ore a Deus. Levanta o potencial que está em si.